super bem-vindo. Programa Saúde entrando no ar aqui pela TV Passo Fundo. E nós temos temas importantes sempre por aqui para você ficar muito bem informado no que diz respeito, claro, à saúde. Agradecendo a Oficina de Vacinas, que é a nossa parceira aqui do programa. Lembrando sempre que a imunização é fundamental. Crianças e adultos devem fazer as imunizações e você pode saber se está tudo ok no cartão de vacinação ligando lá para o pessoal da Oficina de Vacinas. Anote aí o telefone, 3313-6218 ou vá até a Rua Uruguai, número 1328, onde fica a Oficina de Vacinas. Gente, tem muito papai e muita mamãe esquecendo de fazer a vacinação das crianças. Por favor, vamos lá. A imunização é importante, sim. Agradecer a Mano Escobar Cabeleireiros, que faz a nossa produção. Você também pode agendar e fazer a sua. Telefone do Mano Escobar Cabeleireiros, 3311-3335. Carinho todo especial à equipe do Mano Escobar. Estamos iniciando essa edição do programa Saúde, agradecendo mais uma vez você que está aí do outro lado, e nós vamos hoje conversar sobre o transtorno do espectro autista. Quem está aqui conosco é a Lise Bertolo Michelin, que é fonoaudióloga, especialista em autismo, e nos dá a honra da presença por aqui hoje para falar de um tema tão importante que a gente tem muitas dúvidas. Eu vou tentar aqui sanar um pouco delas, mas eu tenho certeza que a Lise vai ter que voltar para continuar esse assunto, que é muito interessante. Lise, seja bem-vinda. Muito obrigada, Ali. Muito bem, conta pra gente, transtorno do espectro autista. Esse nome é novo, a gente chamava só de autismo. Por que essa mudança de nome e o que é o autismo, Lise? Então, vamos lá. Então, Ali, o autismo, como muitas pessoas pensam que é uma doença, tem esse questionamento, o autismo é uma doença? Não, o autismo não é uma doença porque ele não tem cura, né? A doença, a gente faz um tratamento para ir diminuindo essas queixas, enfim, e conseguir obter o melhor resultado possível. E às vezes a cura. Às vezes a cura. O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ele é um transtorno onde a criança apresenta características no seu comportamento, na sua interação social e também uma alteração, um déficit bem significativo na fala, na parte de comunicação social. Perfeito. Essas características que tu comenta, quais são as mais importantes, né? Porque a gente tem visto que tem aumentado muito, né? Sim. As crianças com autismo, nossa, os números estão preocupando, eu acredito, o pessoal da área da saúde, né, Lise? Quais são as primeiras características para o pessoal que está em casa, o pai, a mãe observar? Daqui a pouco a criança já tem alguma delas e precisa de atenção. Conta aí pra gente. Então, as características mais significativas é o déficit na comunicação. É um atraso na fala, né? A criança começa a emitir, além do balbucio, ali por 6 meses, 8 meses, 1 aninho e pouco já começa as primeiras palavras, só que a criança que vem apresentando um atraso na fala, uma dificuldade no olhar, um olhar mais direcionado para a mãezinha, alguns movimentos mais estereotipados, não faz questão de pegar os objetos, pegar os brinquedos, é uma criança mais quietinha, é uma criança que não chora tanto, né? Isso falando ali até 1 ano e meio, né? Uma criança mais tranquila, digamos que as mães dizem, o meu filho é tão tranquilo, ele não chora, ele não incomoda. Então, são características, sim, que já dá para ficar em alerta. Após esse período, é que começa a aparecer a fala com certa dificuldade ou ausência, né? A criança não tem interesse em brincar com os seus pares, pode, nessa idade, já apresentar alguma seletividade alimentar ou não, comportamentos estereotipados, né? Ou mãozinhas, os flappings que a gente chama, ou outras estereotipias também, carregar um brinquedinho que a gente chama de apego inapropriado.
Então, tem características mais marcantes, sim, que dá para ficar de olho e acender, né? Acendeu a luzinha de alerta. A luzinha de alerta. Lizy, tu falou aí nesses primeiros anos de vida. Existe a possibilidade de ter uma criança que tem um desenvolvimento normal até um certo período e depois ser diagnosticada com o transtorno? Sim, sim. Bastante. É possível também? Bastante, possível. Que a criança pode também começar a manifestar esses sintomas lá pelos 2 anos. Uma coisa que... corriqueiramente a gente costuma falar, aqueles tiques, né? Acho que tu comentou com outro nome, né? Estereotipias. Isso. Esses tiques, antigamente, era uma coisa que chamava muito a atenção dos pais e daí sim buscavam esse tratamento, essa ajuda, exatamente, essa ajuda para conseguir entender o que estava acontecendo. Né? Então, esse é um das coisas que chama bastante a atenção dos pais. Só que hoje ali... as características, elas estão sendo mais conhecidas, né? Através das informações, literatura, enfim. Então, essas estereotipias que eram muito marcadas no passado, porque tem muitas pessoas que entendem o autismo como o balançar o corpo, como o tapar os ouvidos, características mais, digamos, mais marcantes. Só que conforme foi passando e os estudos melhorando, essas características mais sutis estão sendo observadas. Então, estão sendo mais conhecidas e antigamente não se ouvia falar em seletividade alimentar. Sim, eu acho que isso fica dentro de uma pergunta que eu vou te fazer, mas eu vou ter que chamar o intervalo antes, tá, Lizy? Tá. Assim, sobre os níveis, né? Porque não existe só um tipo, né? E é isso, acho que é importante a gente saber, o telespectador também que está em casa, tenho certeza que vai se interessar e precisa continuar assistindo a gente. Depois do intervalo, a gente volta já. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas destas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. E o Saúde retornando depois deste breve intervalo, a gente já vai dar sequência aqui ao nosso assunto de hoje, mas antes eu quero te lembrar, né, que a programação da TV Passo Fundo agora está em mais de 35 municípios da região e tem mais município que vai ser contemplado com o nosso sinal já. Então você confere aí no seu aplicativo, baixa aí no seu celular o aplicativo da TV Passo Fundo, você pode conferir no YouTube e, claro, nas nossas redes sociais, onde a gente informa tudo o que está acontecendo por aqui. Seguimos falando sobre autismo hoje aqui no programa. A nossa convidada Lizy Bertolo Biquelin, que é especialista em autismo, fonoaudióloga, né?
falando desse tema super importante. E antes de chamar o intervalo, eu comentava que o autismo tem níveis ou graus diferentes. O que seria isso, Lise? Então, o autismo é classificado como grau 1, 2 e 3, tá? Essa nomenclatura mudou recentemente, porque antes era leve, moderado e severo. E o que significa esses 3 níveis, Ali? O grau 1 é a criança que precisa de pouco suporte, muito pouco suporte. É uma criança que tem uma fala normal, que tem uma socialização boa e não apresenta características tão significativas, mas precisa de algum suporte, precisa de uma fonoterapia, de um acompanhamento. De um acompanhamento. O nível 2 já precisa de um suporte mais substancial. É uma criança que precisa de comandos, que não consegue realizar as coisas assim totalmente sozinhas. E o grau 3, sim, que precisa de um suporte muito substancial. Né? É a criança que não consegue cuidar da sua higiene, que não consegue ir a algum lugar sozinho, que não fica sozinho numa sala de aula. Então, é isso que diferencia os 3 níveis de autismo. É o grau de suporte que essa criança precisa. Perfeito. E esse diagnóstico, né? Ele é feito por qual profissional ou quais profissionais podem dar esse diagnóstico ou daqui a pouco chamar a atenção dos pais, ajudar os pais a entender o que está acontecendo? Esse diagnóstico, como diz um neuropediatra de Curitiba, o Dr. Paulo Liberalesso, o diagnóstico pode ser dado por quem tiver muito conhecimento no autismo, dentro da área médica, né? Então, o pediatra pode dar, o psiquiatra pode dar, qualquer pessoa que estiver em contato com a criança, enfim, pode fazer esse diagnóstico desde que tenha um conhecimento bastante amplo. Claro que os profissionais mais indicados seria o psiquiatra infantil ou o neuropediatra. Por quê? Tem muitas crianças que precisam de intervenção medicamentosa. Então, pensando neste lado, é que seria, assim, de extrema importância que fosse o psiquiatra ou o neuropediatra. Perfeito. A gente entende, né, que quando um pai recebe esse diagnóstico do filho, é uma questão complicada, né? E esse tratamento é super importante no caso desse diagnóstico positivo. E quanto antes melhor, né, Ali? Então, no Brasil, os profissionais estão mais capacitados, os critérios diagnósticos também estão melhores, né? Pesquisas, está sendo feito mais diagnósticos em função disso, dessa capacidade que está tendo um conhecimento maior e sendo encaminhado quanto mais cedo para os tratamentos específicos, melhor. Então, está sendo possível diagnóstico cada vez mais cedo no Brasil. Mas eu acho que também essa questão do aceite dos pais, porque muitas vezes, né, fica esse diagnóstico positivo, né? A importância desse tratamento, dos pais aceitarem isso e colocarem a criança para se tratar, porque ela ainda consegue uma melhor socialização, um melhor convívio. Se o pai deixar de lado, não levar esse filho para procurar esse tratamento, para procurar essa ajuda, a coisa fica bem mais difícil, né? Fica, com certeza. Até porque a criança vai sofrer, né? Perfeito. Vai sofrer muito. Então, quanto antes iniciar as intervenções, infinitamente melhor. Essa criança tem um ganho, porque um período muito, muito, muito importante do neurodesenvolvimento é ali a partir dos 1 ano e meio, 2 anos, até os 6 anos e meio, 7 anos. Então, neste período, nessa janela de plasticidade cerebral, é que as intervenções devem acontecer. Então, quanto antes os pais conseguirem elaborar essa informação, aceitar esse diagnóstico e direcionar o seu filho para os atendimentos, muito melhor, né? Muito melhor. Essa criança, com certeza,
terá muito menos prejuízos, tanto sociais, escolares, né? Liz, uma coisa importante, a questão do atendimento, né? Ele é multidisciplinar, né? Multiprofissional, e ele depende do nível, né? O que é importante, eu acho que gostaria também já de fazer o gancho aqui, perguntar a importância da fono, né, nesse tratamento. Então, quem solicita o acompanhamento terapêutico do paciente é o médico que faz o diagnóstico. Então, ele solicita e indica fonoterapia, geralmente é fonoterapia, terapia ocupacional, e a musicoterapia entra bastante, com grande significado na parte do autismo. Ajuda muito no tratamento. Então, é uma área que está entrando muito no tratamento de crianças com o transtorno do espectro autista. E a fono é super importante. A fono é o bracinho principal, né? Porque trata toda essa parte da comunicação, da fala, da linguagem, né? Porque a criança autista, além de algumas trocas, ela tem muita dificuldade no diálogo, na troca de turno, como a gente diz, de perguntas e respostas. Uma linguagem mais, uma comunicação mais funcional, porque ela apresenta como característica de fala uma fala muito fragmentada. Sim. Então, a fono entra para organizar todo esse processo de linguagem, de organização, de pensamento e verbalização. Perfeito. Olha só que assunto importante, né? A gente vai fazer mais um intervalo, mas é rapidinho, não sai daí. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Saúde de volta aqui na TV Passo Fundo, agradecendo mais uma vez a Oficina de Vacinas, que é nossa parceira e está sempre aqui conosco. E você pode obter informações sobre vacinação ligando no telefone 3313-6218. E também agradecer, claro, a nossa produção, a produção feita por Mano Escobar Cabeleireiros e toda a sua equipe. Agende um horário no 3311-3335. É o último bloco agora do Saúde, a gente está falando sobre autismo, né? O transtorno do espectro autista. A nossa convidada é a fonoaudióloga Lise Bertoldo Michelin, que está trazendo informações super importantes. Ela é especialista em autismo e a gente quer saber, eu tenho certeza que você que está aí do outro lado também tem essa dúvida. Quais são as causas do autismo, Lise? Vamos lá. Então, segundo estudos,
97% é de causa genética. Só que nós temos 3% que são de fatores externos, fatores ambientais. E dentro destes fatores ambientais, tem estudos com comprovação científica que apresentam causas, sim, que aumentam os riscos de nascimentos de crianças com o transtorno do espectro autista, que são alguns fatores como a hipóxia neonatal, diabetes gestacional, partos prematuros, também tem outros fatores, a idade dos pais também, principalmente o pai com mais idade e a mãe mais jovem, a obesidade também. Isso tudo, Ali, são fatores desencadeantes, tá? Uhum. Não necessariamente que vão se manifestar nesta criança, mas são estudos comprovados que sim, que aumentam as chances da criança desenvolver o autismo. Perfeito. E a gente ouve falar, né, de muitas mentiras sobre esse diagnóstico. Sim. As pessoas inventam coisas assim que são inconcebíveis, na verdade. Sim, o que tem... e eu acho que é importante a gente falar o que é fake, né? Sim. No que diz respeito ao autismo. Já usar essa palavra que todo mundo está usando para ver se as pessoas entendem. Gente, isso é fake. Vamos lá, diga aí pra gente. Então, alguns fatores que realmente é fake é o uso de cigarro na gestação, não tem nada de comprovação científica. Tá? Vacinas, não tem absolutamente nada comprovado que isso cause, que desenvolva o autismo, que seja um fator. Também tipo de parto, cesárea ou parto natural, hipertensão, ruptura de membrana. Então, todos esses fatores são fakes, como você diz, Ali, não tem nada comprovado. Tá? E estudos inconclusíveis, que também muitas pessoas questionam, com exposição a agrotóxicos. Então, com relação a isso, é inconclusivo. Tá? Nem que sim e nem que não tem nada garantido. E o aumento das crianças com esse diagnóstico? Por causa de todas essas questões que você traz, a gente aí vê algumas coisas que a gente sabe que está aumentando, a questão da obesidade, hipertensão. O que está causando? Porque a gente vê nas escolas um número muito grande de crianças autistas. Sim. Como eu falei lá no início, Ali, tem alguns fatores, sim, que estão, digamos, contribuindo para esse crescimento, esse número elevado, né? Que a última pesquisa que saiu já está para cada 44 nascimentos, uma criança dentro do espectro. Então, é um número muito significativo, né? E o que está manifestando isso, aumentando tanto esse índice? Um maior número de médicos especializados neste assunto, que está sendo conseguido, né, dar o diagnóstico, porque dar um diagnóstico de grau 1 é difícil, né? A criança apresenta características muito leves. Então, os médicos estão mais capacitados para isso também, né? Mas melhores critérios diagnósticos também, protocolos, pesquisas, como eu falei também, né? Muitas informações. Então, isso as pessoas acabam buscando informações e os diagnósticos acabam aparecendo, né? Pois é. Perfeito. Acho que a gente também precisa aprender a lidar com isso. Acho que uma das questões que eu tinha pontuado aqui, que quando o autismo é num grau maior, a criança, muitas vezes, ela fica agressiva. Ela tem alguns momentos assim que ela não se socializa muito bem. Sim. E a gente, muitas vezes, não sabe como se portar em relação a isso. Acho que tu pode nos ajudar. E não necessariamente, né, ali só o grau 3. Tanto o grau 1 quanto o 2, também a criança no ambiente escolar, onde ruídos, né, bastante altos,
gritos, conversas, ela também se desorganiza. Então, ela acaba tendo um desconforto, acaba se desorganizando, acaba mexendo com a turma, né? E tanto um quanto dois, eles sofrem. Então, quando é feito o diagnóstico, é de extrema importância que a família busque imediatamente o profissional capacitado para lidar com essa criança. Dentro da fono, dentro da terapia ocupacional, dentro da escola, porque as crianças são muito inteligentes. Elas têm um cognitivo muito bom, um cognitivo preservado na maioria das vezes. Então, falta, não digo falta, mas assim, o manejo. E quem vai conseguir orientar com relação a esse manejo, tanto em ambiente escolar quanto familiar, são os profissionais da equipe. Então, quanto antes se iniciar todo esse trabalho, menores as consequências e o sofrimento dessa criança. Os pais precisam aceitar, né, que o tratamento é necessário. Muito, muito. Quanto antes iniciar essa caminhada, muito menos sofrimento para a família e principalmente para a criança. O nosso tempo está acabando e eu estou muito triste porque esse assunto é um assunto bem importante. A gente teria muito mais perguntas para fazer, né? A Lise é uma apaixonada por esse assunto, Demais. uma estudiosa, né? E eu já quero deixar aqui registrado que ela vai voltar para a gente continuar essa conversa. Eu quero agradecer, né? E dizer que foi muito bom conversar e a gente está te esperando numa próxima. Tá bom, eu que agradeço. Até a próxima, então. Até. Obrigada, telespectador, pelo carinho. Voltaremos logo mais com mais pautas, mais assuntos importantes na área da saúde para você. Até!